Vamos lá então, Vladimir Bianchini está conosco e vai trazer mais informações então da equipe profissional do Esporte Clube Corinthians Paulista. Vlad. Exatamente, Bruno. Um grande abraço para você, para a Mari, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. A gente traz uma entrevista exclusiva com o Fabinho Soldado, que é responsável pelo futebol do Corinthians, falando a respeito do planejamento para 2025 e também recordando as principais dificuldades que viveu nesse ano, principalmente na contratação de reforços. Ele lembrou que várias vezes tentou muitos jogadores, mas era complicadíssimo trazer para o Corinthians, em função das crises que o Corinthians vivia fora de campo, na parte administrativa, também na parte financeira, e que depois que as coisas deram certo, que ele trouxe os 9 reforços no meio do ano, agora os empresários têm entrado em contato com o Timão e oferecido jogadores, inclusive, para essa janela de transferências de final de ano. O Corinthians, que no meio do ano foi muito criativo, trouxe reforços de mercados não tão badalados, até de certa forma alternativos, e que deram muito certo no Timão. Casos do Charles, que veio da Dinamarca, do André Ramalho, que veio da Holanda, também o Carrilho da Arábia Saudita e o Thales Magno e também o José Martínez, que vieram dos Estados Unidos. E o Fabinho falou a respeito principalmente dessa boa adaptação dos reforços aqui no Timão. É um trabalho que tem que se desenvolver, precisa de tempo. A gente entende que o torcedor ele quer tudo muito rápido. Nós também queremos, né, que o resultado ele aconteça de imediato, que o jogador, que o atleta se apresente ao clube e já consiga ter rendimento, já consiga ajudar a equipe nos jogos. O atleta ele já chega aqui hoje no Corinthians, ele já tem uma informação em relação à moradia, de um apoio de algum colaborador para trabalhar na sua casa. A gente já consegue montar e dar essa estrutura para o atleta para que ele chegue e performe. Vai ser um ano muito mais, não vou dizer tranquilo, né? Porque tranquilo não é a palavra exata, mas vai ser um ano em relação a planejamento, em relação a essa questão de montagem de elenco, muito mais seguro, porque hoje nós temos um grupo qualificado, nós terminamos com uma comissão técnica que já vai iniciar também o próximo ano. É isso, e o Corinthians que para o ano que vem deve contratar no máximo 4 reforços, justamente para manter a base do elenco e tentar peças pontuais, um lateral esquerdo, um zagueiro pela esquerda, um volante e também um atacante. Lembrando que o Giovani, que é um dos atacantes do elenco do Corinthians, tem contrato até o meio do ano, não aceitou ainda a renovação, o Corinthians colocou o pedido na mesa, ele por enquanto recusou, e se caso ele não aceitar esse convite, ele deixa o Corinthians no meio do ano. O Timão pode liberar ele antes do final do contrato, desde que chegue uma compensação financeira, se algum clube tiver interessado no jogador, Bruno. Boa, obrigado, viu, Vlad? A gente vai seguir acompanhando e já o Vlad volta com informações do feminino do Corinthians, né, Mari? Que a gente tem que ficar muito, mas muito de olho também, porque pode ter notícia boa lá no Timão. Boa. O que será que o holandês está aprontando nas férias, Papai Noel? O gauchão não é do Chico, não, hein? O Corinthians se despediu de casa nesta temporada com 2 gols dele. Do Corinthians vence! De férias, Memphis Depay continua marcando e comemorando com o mesmo gesto, só que em Gana, na África, como ele havia prometido. I go back to Ghana. Eu volto para Gana, vou ver as crianças e ter um futebol maravilhoso com eles, coisa que normalmente eles não têm acesso. Something that they normally don't get. O pai do Memphis é ganês, por isso o atacante corintiano faz questão de honrar suas raízes. Foi no país africano, em 2018, que ele criou uma fundação para ajudar crianças surdas e cegas. A causa está ligada também à sua famosa comemoração. I'm not in the same situation as... Eu não estou na mesma situação das pessoas que moram lá, estamos em mundos diferentes, só que ao mesmo tempo eu quero ir lá e ajudá-los. Acho que eles apreciam isso porque, no fim das contas, eu faço o que posso na minha situação. E a minha situação é de poder ajudar muitas pessoas. I deal with my situation. Um exemplo foi a reforma das instalações sanitárias da Escola de Surdos e Cegos de Cape Coast, lá em 2022. It's a cool thing. É uma coisa legal a escola para cegos e surdos. São 400, 500 crianças lá e eu os vejo toda vez que estou em Gana. Go back to Ghana.
As visitas continuam todos os anos. Neste momento, Memphis está em Gana, mas dessa vez com um convidado brasileiro, o MC Hariel. Eles estão gravando a continuação do clipe Falando com as Favelas, que começou em São Paulo. Vila Aurora, Zona Norte de São Paulo. Vamos que vamos. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! A segunda parte da produção audiovisual é feita em Gana, a pedido do Memphis. Em vídeos divulgados ontem, eles aparecem com a bandeira do Timão. Não restam dúvidas de que MC Hariel faz parte do bando de loucos. Ele está entre os 100 maiores doadores para a quitação da dívida de Itaquera. Ocupa a 25ª colocação no ranking divulgado pela principal torcida organizada do clube. Na lista também chama atenção o ídolo Cássio, 15º maior doador, e Emerson Sheik, na 30ª posição. Nas demais colocações, as primeiras estão bilionários corintianos espalhados pelo mundo. Até o momento, mais de 31 milhões de reais foram arrecadados, menos de 5% do valor necessário. Justamente pela necessidade de cuidar dos cofres alvinegros, o mercado da bola do Corinthians é discreto. O primeiro passo definido pela diretoria foi garantir a manutenção do elenco. Tudo que está sendo desenvolvido em relação aos departamentos, aos atletas que chegaram, eu tenho certeza que nós estamos formando aí um elenco competitivo para que em 2025 a gente consiga buscar realmente grandes títulos. Entre outras negociações, o clube tenta a permanência do Romero, que tem vínculo até o fim deste ano e quer renovar por mais 2 temporadas, enquanto o Corinthians deseja estender o vínculo apenas até o fim de 2025. A tendência é que as partes cheguem a um acordo. Afinal, o atacante marcou 9 vezes este ano e é o artilheiro da Arena. Ele rendeu boas memórias. O torcedor corintiano quer novos motivos para comemorar em 2025. Que o Timão faça feliz o bando de loucos que se espalha por Itaquera, Gana e pelo mundo todo. Falando com as favelas, representando elas. Já tá com saudade, Rona? Olha, esse menino deixou saudades também. Deixou porque foi embora? Vai embora? Calma, não, férias, calma. Férias. Deixa ele curtir, ficar de bem com a vida, leve, solto. Porque o que jogou? E o gol de bicicleta que ele fez lá no Sul? Esse aí não precisa. Foi em cima de quem? Foi em cima de quem? Mas peraí, contra quem? Contra quem? Contra o Grêmio, pra pior. Quem mandou dar tapa? O seu goleirão foi dar tapa. Quem? Contra quem? O time do Grêmio desse menino aí. O goleirão seu lá foi dar tapa nele e falou agora você vai tomar gol de bicicleta. Toma. Aliás, sobre isso, o futebol, dizem, é uma caixinha de surpresa. Pegou a vinheta? É um treinador que chama caixinha. Pegou a vinheta, irmão. Lá no Grêmio, lá em Porto Alegre, o futebol é uma caixinha de Chico, surpresa. eu tô falando. Que mudança, né, de perfil, de estilos. É uma ruptura. E precisava. Falando do Corinthians, eu tô falando, mas era importante. Ótimo nome, irmão. Era importante. Informação tem prioridade. Veio pro Brasil, tá desfrutando, e muito é esse homem. Não só o Ramon, né? Esse já viveu muita coisa por aqui também. Devia ter ido na festa ao desafio. Podia, né? Convidado Memphis. Ele iria. Só? Ele iria. E o Corinthians não para, né? Depois de uma janela muito interessante no meio da temporada, termina o ano feliz com o Memphis, mas quer mais no futebol masculino e quer mais também no futebol feminino. Vlad, depois de ter assinado com a Andressa Alves, a gente viu simplesmente a imagem da Marta aqui no telão. Conta pra gente o que tem de informação. Exatamente. Ontem, durante a entrevista ao Poropopod, que é o podcast da TV Corinthians, a Iris, que cuida do futebol feminino do Timão, disse que tem vontade de contratar a Marta
para a equipe na próxima temporada. Lembrando que a rainha, jogadora do Orlando Pride, mas o contrato se encerra nesse final de ano, ela ficará livre no mercado. O Orlando tem a intenção de renovar o contrato com a Marta, mas pode ser que ela pinte aqui no Brasil, então a gente está vendo essa movimentação. Como que o Corinthians faria para conseguir trazer a Rainha Marta? Seria uma operação nos moldes do Memphis Depay, porque o grande problema atualmente é a questão financeira, como trazer a Marta, pagar o salário dela, que para os padrões do futebol feminino é muito alto. Ela joga nos Estados Unidos, uma liga muito mais rica do que o Brasil, então eles teriam que buscar um patrocinador, um parceiro comercial, para conseguir fazer a junção ali para pagar a maior parte dos salários da Marta e também uma operação visando do marketing também, para conseguir patrocinadores e com isso fazer com que a operação se pague. Lembrando que a Marta tem 38 anos, nessa temporada ela ganhou o gol mais bonito do ano, também foi medalha de prata, venceu a Liga dos Estados Unidos, está em grande forma, disse que pretende jogar pelo menos mais uns 2 anos até a Copa do Mundo. Pode ser que ela possa querer encerrar a carreira no Corinthians, é torcedora declarada do Timão, já disse isso várias vezes, inclusive aqui para os canais ESPN. Então assim, tá começando um namoro que já vem de algum tempo, tá começando a esquentar, Mari. Vamos ver o que vai acontecer nas próximas semanas, mas a Marta é um sonho do Corinthians para 2025, sim. Pensar na Marta o Corinthians tem que pensar nisso. Claro. Agora a gente tem que fazer a avaliação também quando a gente fala do negócio. O que eu tenho de informação é que onde a Marta joga também é o Orlando Pride, que tem, por exemplo, uma sede muito forte, que é do grupo, né, do Orlando City. A Marta está numa fase de carreira e de vida e já pensando também no pós-carreira. Então é um grupo que dá toda a assistência para a Marta pro além do campo. Então toda a parte de, por exemplo, de saúde lá nos Estados Unidos, que é uma coisa importante, para os planos pós da Marta de vida que ela tem, pensa nela como uma figura de quase que de honra do clube também. Então eles pensam assim, olha, o que você quer pro seu pós-carreira? Você quer viver aqui nos Estados Unidos com qualidade? A gente dá saúde, moradia, salário, sua família. A Marta noivou agora, a gente não sabe necessariamente o que ela pensa disso. Tem uma Copa em 2027 acontecendo no Brasil. Ela não se coloca necessariamente à disposição falando que vai jogar, falou que quer jogar mais um pouco. Ela terminou muito bem campeã no Orlando e o Orlando quer e já começou a tratativa de renovação com a Marta. Para estender isso, joga mais um pouco e já fica para o pós-carreira. Então, quando eu coloco várias questões que vão além do futebol, é porque, Marra, na conversa, é o pós-carreira. E o pós-carreira do feminino também é diferente do masculino. É que assim, quando você vê essa notícia, te dá logo um fascínio. Falando, não é possível que a gente vai conviver com ela aqui diariamente. Isso é super legal. Só que aí, você precisa pensar, conviver com ela aqui diariamente é, às vezes, ter que jogar sábado, 10 da manhã, meio-dia, em campo que não é tão bom. Porque se fossem os campos do futebol masculino, e olha que também não é tudo isso, mas ela jogaria em campos melhores. Mas a forma que o futebol feminino é tratado no dia a dia aqui do Brasil é uma forma que não é atraente para a Marta. Não é atraente. Então, pensando, você trouxe 2, 3 pontos que eu estava aqui assim, eu já fiquei pronto. Eu já entendi o recado. Já entendi. E eu acho que vai Só muito... se ela tiver interesse. É isso. Esse é o ponto. A Marta, ela torce pro Corinthians. Óbvio que ela tem saudade do Brasil. Só que é muito mais, pra mim, agora, uma questão de carreira. A Marta tá num ponto, e tinha que estar, de que ela decide também. Claro. Se ela quiser jogar no Corinthians, ela vai ter que abrir mão de algumas coisas, mas também vai ganhar outras. Se ela não quiser jogar no Corinthians, é porque ela também tem outras questões no clube que ela tá com um contrato vigente. Falar, sendo muito sincero, quando o Vlad estava falando, você, enfim, no início, estava do meu tamanho, assim, a animação de possivelmente ver a Marta, assim, no Corinthians, ver no futebol brasileiro. E eu terminei igual o Donk. Não, que assim, com todo respeito ao nosso querido Donk, né? Pode olhar pra mim que fez isso aí. Porque tudo que você falou. Concordo com tudo que você falou. Sim, seria extremamente atrativo ver a Marta no futebol brasileiro, ela realizando o sonho dela como corintiana, mas pegando tudo que você falou, eu não consigo visualizar que seja bom para ela, assim, plano e pós-carreira e tudo, seleção, Copa do Mundo, enfim, mesmo que ela não coloque, né, como o ponto-chave, assim, dela, eu não consigo ver nada de atrativo para ela retornar agora, a não ser ela realizar o sonho dela. Eu acho que tem isso. Talvez não para 2025, pode ser para um 2026, pode ser o início de um relacionamento que você vai construindo e convencendo e atraindo o período, enfim. Da Copa? Talvez pode ser algum movimento nesse sentido. É isso.
Veremos. Mas calma, torcedor corintiano. A Marta tá sempre falando do Timão e eu acho que essa história ainda vai render e são capítulos importantes. Em grana, a Fatal Models, né, que falou aí, pô, a gente tem interesse na história do Pogba, assim, e tal. O Corinthians dá recuada, tal. A diretora de comunicação, né, postou um vídeo e tal, e o Corinthians falou, não, veja bem e tal. Se transformou, vejam só, no maior doador da vaquinha da Arena. 200 mil. Pá! Tem jogo Engaja, aí, engaja. Os Deitou caras... ali 200 mil. Engaja. Os caras sabem fazer. Essa galera Esses caras conseguem, hein? Viraram o trend tops do Brasil e do mundo lá 200 mil na vaquinha da Arena. E agora estão falando delas também, então tem o ranking lá no legal, site da doação. E ela tá lá agora. Vai ter patrocínio do Xvideo, tá virando um negócio assim. E ela tá lá agora como primeirona, tá sendo falada, enfim. Pra ela, 200 mil, pra ser falada, mesmo que não é com o patrocínio no uniforme lá, nas férias, tá um marketing maravilhoso. Maravilhoso. Tá todos os sites dando a notícia de novo, a diretora falando. E é isso. De ontem para hoje, ao colocar o ranking, e isso é uma coisa que eu venho falando, fazer um movimento como esse, você tem que trazer novidades a todo momento. Seja com uma campanha, seja com uma sacada, e essa me parece uma sacada. Desde que lançou o ranking, várias caras começaram a se sentir desafiados. E o ranking foi mudando. Porque as pessoas... Tipo, eu mandei até uma lista para o pessoal da redação mais cedo. Agora já Fatal já entrou pro top 1. Quem era 2 virou 3 e você vai mudando. O Buzeira lá, que é o influenciador, era o primeiro, estava todo feliz. Ele já caiu para segundo. Quem? Buzeira. É um influenciador ligado aos MCs, não sei o que e tal. Então, o dinheiro mudou de mãos. Tem casos bem inusitados na lista aí também. Então tá lá, o atual diretor financeiro do Corinthians, na pessoa física, era o 5º ou 6º. Ele deve ter caído um pouquinho. O diretor cultural, dono... Cássio é o 17º. Então, Cássio Ramos. Ele tá lá uma doação, nome de Cássio de Minas Gerais, com IP, CPF. Cássio Ramos. Sim. E aí é o Cássio mesmo, ajudando na vaquinha. Ele era o 12º, agora que ele caiu. 18º é Rodrigo Luiz Essone. Você tá em que lugar no ranking? Não, tô bem lá para baixo, certamente. Porque o que eu tô na minha cabeça, né? O Emerson Sheik postou a sua doação de 10 pau. E ele era o 31º com 10 pau. Se a Fatal tá em primeiro com 200, essa galera toda tá no meio disso. Ou você percebe? 15 pau, 20 pau ou 25, porque agora ficou entre 200 e 10 ali o Emerson Sheik. Então o Cássio tá ali no meio, ele deve ter dado uns 20 pau. É mesmo? Alguma coisa assim, é muito bacana. Mais que isso, você não quer falar, mas você... Não, você não tá... E tem o segundo hoje, e aí tá todo mundo curioso, tá lá, doador anônimo. O cara é segundo, não sou eu. O cara é o segundo e deve ter dado uma grana boa, porque ele tá mantido em segundo, ele só perdeu pra Fatal. Deve ser coisa de 100 pau, 80 mil. Pô, mas quem que dá 100 mil e não quer falar quem é? Então, todo mundo tá muito curioso para tentar entender quem é o cara e tal, mas tá lá como doador, ele assinou como doador anônimo e aí tá tudo certo, enfim. Agora, é espetacular, né? É muito espetacular esse movimento. E foi para quase 32, meio que de um dia para o outro. 2 milhões e 31. Tapa na cara dos Melos, dos aviões. Então, e é muito interessante. Essa turma ficou aí negociando com a cara de 70 anos. Eles estão simplesmente... André Santos, o cara... Isso, não, porque eu sou o cara da... Eles estão tudo relegados ao rodapé da história. Exatamente. Eles estão no rodapé da história. E quem assumiu foi a Gaviões da Fiel. Palmas para Gaviões, cara. E vou acrescentar o que você está falando. O Corinthians vai pagar o estádio, sei lá como, não vai ser com essa vaquinha, mas essa vaquinha vai ajudar. Mas quando pagar, a história vai estar marcada pela vaquinha que a torcida do Corinthians fez. Não foi o André Sanches, não foi o Augusto Melo, não foi ninguém. Da vaquinha. Tem umas coisas simbólicas. Os ex-jogadores, o Cássio, o Ramos, o Emerson, eles jamais fariam uma doação para o CNPJ Esporte Clube Corinthians Paulista. Exatamente. Administrado por cartolas. Sim. Que devem para eles ainda. Então, tipo assim, é uma iniciativa tamanha que tem uma confiabilidade que o clube já não tem mais. A Gaviões é uma das maiores doadoras também, eu vi lá. Sim, lá. O primeiro da lista, que agora foi ultrapassado, era o Maurício Chamati. Ele é o dono
do mercado Bitcoin. É o fundador do mercado Bitcoin, Nossa, que é também a empresa maior de cripto. Tá? Ele é corintiano. Ele era o primeiro, agora ele virou o sexto, enfim. Ele é o cara que aportou. Aí, era o primeiro. Você fica 24 meses aí, você viu, Tirani? E ele era o homem e ele era o primeiro, Maurício Chamati. Agora ele caiu um pouquinho, porque outros vieram. Outros vieram acima e tal. E a galera. Então, assim, tá legal, até porque essas pessoas agora estão. E o torcedor tá falando, tá mandando um direct pro Rian. MC Rian, você tem dinheiro, você não quer, aparece na lista. Pô, mandaram pra você também? Viu não, só, você tem dinheiro. Aí eu explico que não é assim, velho. Paga os pães de mel primeiro aqui, depois... Michel do Pão de Mel, você tá com cheio da grana aí. Tá doando, Michel, não, tem que ficar pagando... Gente, eu não consigo doar mais, porque eu fico pagando pão de mel pro Tirone, pro Arnaldo. Verônica doou também. Tá acontecendo. O carro dele põe ele número 2 na vaca. Fácil, imediatamente. 2. Então, essas ideias, essas sacadas como a do ranking, só nas últimas 24 horas renderam, estava meio estabilizado ali, o negócio voltou a crescer muito. Daqui a pouco é o clube, eu até sugeri, eu dei uma ideia e vou dar aqui a ideia de novo. Você colocar o nome de um doador, pega o primeiro jogo do Paulista, jogo oficial, são 23 relacionados para uma partida. O nome da pessoa vai no lugar do nome do jogador. A oferta já tá. Não, mas por exemplo, então você imagina, você lá, põe lá, em vez de jogar Rodrigo Garro, põe Rodrigo Vessone. Só que pra você pôr o nome ali, é 10 pau. Nós estamos falando de 230 mil reais, que é 1/5 de 1 milhão, com 90 minutos. E você não acha que vai ter um monte de gente querendo dar 10 pau para o jogador, o Garro, jogar com o seu nome? Ou o Yuri Alberto, jogar num jogo oficial? Então, você tem muita coisa que dá para você fazer e que renderia muito dinheiro. O clube vai ajudar. O clube tá ali porque eu imagino, repito, isso não é uma informação, a minha impressão, o clube não tá entrando de sola na história porque ele quer que, primeiro, o protagonismo é dos torcedores e é isso mesmo. E outra, se ele entrar muito de sola, eu imagino que os credores todos vão falar assim, o Corinthians tá com esse dinheiro. Os caras estão dando dinheiro pra vaquinha. Isso. Não, os caras vão pra justiça e derrubam a vaquinha. E aí, já estão tentando, né? Já estão tentando... Já tem caras ali tentando... E aí o clube fala, isso não é meu, isso é do torcedor, não vem mexer o saco. Gente, eu acho que tem um pouco além da vergonha, né? Gente, essa coisa é todo mérito, mas a Gaviões é unha e carne com Augusto Melo hoje. Sustenta o cara no poder. Verdade. Evidentemente, essa vaquinha é uma coisa combinada. Nós não somos tolos, inocentes. Porque senão os caras batem lá e derrubam a vaquinha. Todos os credores... Não pode ter o Corinthians no meio. Não tem nada a ver. Então, pode ter oficialmente, mas se fala assim, olha, é uma junção aqui da Gaviões com a torcida do Corinthians. Vai lá o Bertolucci, que tem 70 pau pra ganhar. Derruba. Fala, me dá isso claro, me dá, porque eu tenho o meu. O clube tá indo tá ficando de lado e ele, de propósito, acho que faz até sentido. E outra coisa que eles estão fazendo, que também eu acho que faz sentido. Pega o dinheiro quase que a cada 24 horas e vai lá e fala, Caixa, amortiza aí alguma coisa. Para não dar tempo. Já tem 8 ou 9 repasses. Vai dando. Já vai dando e vai pagando, não tem nem mais aqui. E vai informando ao torcedor, tá pagando, e as parcelas estão pagando. É isso, tem que fazer isso. Vamos ver o Rodrigo Vessone 10 na camisa do Garro. Na então, mas aí é papo pra 20, entendeu? 10, 20 pau. Não, mais que 20 pau. Vamos mais subir isso aí. Eu falei 10 pra juntar 230 mil. Se puser uns 50 pau, vai ter... Eu acho que vai ter gente querendo fazer. Fala, cara, o cara jogar... Se tivesse grana e fosse corintiano, você não faria isso? E aí você pega... Imagina, o cara Paulo Massini, 10. Eu? Não, eu mais. Aí o jogador... Não, se tivesse grana. Mesmo que tivesse. Não, e você imagina um negócio legal. O jogador pega essa camisa que ele usou e ele faz a entrega simbólica pra pessoa. E a pessoa enquadra... é um negócio pra quem tem falando grana. Sério agora, se a gente não tivesse grana, você não faria? Sim. Eu não faria. Vocês têm noção quanto é difícil ganhar 10 mil? Eu sei, claro que eu sei. Você não tem a grana que esses caras têm. Mas a gente ganha. Sim, então tá bom. Falando, se tivesse, se fosse um bilionário, se fosse o Elon Musk, você não faria isso? Não muda. Aqui não. Eu compraria o Palmeiras. Não, eu sei. Porque se fosse corintiano e fosse o Elon Musk. Informação importante, que é SAF no Palmeiras. Se você fosse corintiano e fosse o Elon Musk, isso que eu tô dizendo. Pô, se o cara andou de foguete... eu joguei na Mega Sena da virada. Se eu ganhar na Mega Sena da virada, eu vou ser o primeiro do ranking. Se você fosse um Elon Musk, fosse palmeirense, você não fazia lá uma camisa? Paguem o Cuiabá, entra na camisa? Não.
Quem votou? Quem deu aqui? Talvez, ok. Entendeu? Pra sacanear, fazer uma brincadeira. Talvez. O Elon Musk, sim. Olha lá, a galera aqui tá falando. Você jogou na Mega? Claro. Joguei no É isso aí, galera. Notícias do dia aí do Corinthians pegando fogo nessa tardezinha de quarta-feira. A Rainha Marta, tá para vir pro Corinthians. O Corinthians quer bater o martelo aí, contratar a melhor jogadora do mundo. Isso vai dar um ibope tremendo pro Corinthians. É uma jogadora que, embora seja do time feminino, mas vai trazer uma visibilidade enorme para todo o Corinthians, né? O Corinthians como um todo, inclusive o masculino também, vai repercutir. É uma jogadora que faz a diferença e só tende a somar aí com o Corinthians. Tá bom? É uma jogadora que está aí no mercado americano, né? Tá jogando nos Estados Unidos, ganha muito bem lá, então o Corinthians vai tentar viabilizar a parte financeira aí e trazer a Marta para o Brasil, trazer para o Corinthians aí para estar reforçando o time feminino do Corinthians. E a segunda notícia do dia aí é que a empresa Fatal Model, que tentou patrocinar o Pogba, fez a maior doação da arena. Agora é a primeira colocada, a Fatal Model. Então, para quem não sabe, é uma empresa de acompanhantes, tá? Deu um certo rebuliço no começo aí, o Corinthians negou que tinha alguma negociação, mas é normal, tá? Eu duvido que o Corinthians tenha de fato negado a negociação com a empresa. Não se nega uma negociação desse porte, não é uma empresa qualquer, tá? Não é uma empresa fake, é uma empresa que realmente existe, é uma empresa grande, inclusive já está inserida no futebol brasileiro, já patrocina alguns clubes, placas, etc. É uma empresa que fatura muito mesmo, aqui no Brasil e até fora do Brasil, e quer patrocinar, quer trazer o Pogba para o Corinthians, e já se dispôs a pagar aí 4 milhões de reais em média para estar trazendo o jogador para o Corinthians, que está livre no mercado. O jogador não tem mais laços, não tem mais contrato com time algum, saiu recentemente da Juventus, da Itália, não pode jogar aí até o mês de março, que é quando começa o Brasileirão, então o jogador estaria pronto para o Brasileirão. Dizem que já está treinando, fazendo a musculação, fazendo treinos físicos, então já vai vir em condições de jogar logo em março. Em março está logo ali, né, galera? Hoje é dia 18 de dezembro, temos aí no máximo 3 meses, 2 meses e meio, o jogador está estreando aí pelo Campeonato Brasileiro no Corinthians. A Esporte da Sorte já disse que quer bancar o jogador, tá ok? Mas temos aí uma lacuna na zaga também. Temos o Sérgio Ramos, que ainda está em pauta no Corinthians, e eu acredito fielmente que vai vir para o Corinthians sim. E aí, por que não a Esporte da Sorte patrocinar um e a Fatal Models patrocinar outro? O investimento torna a Fatal Models a maior doadora da ação até o momento. Até esse momento, estamos aí em praticamente 32 milhões de reais, pouco menos de 5% aí do valor pretendido, que gira em torno de 710 milhões de reais. Você acha que o Corinthians vai conseguir, galera? Bom, vamos lá. O que disse a presidente? Após expressarmos o desejo de apoiar o Corinthians, muitos torcedores se mostraram favoráveis e receberam uma contribuição da Fatal Models. Dessa forma, como forma de retribuição e essa receptividade, completamos por doar 200 mil reais. 200 mil nessa ação incrível que tem envolvido os corintianos. Ou seja, a empresa quer mesmo patrocinar o Corinthians, quer mesmo trazer o Pogba. Claro que tem uma contrapartida, o Corinthians provavelmente vai ter que estampar nos ombros aí a logo da empresa, da Fatal Models, mas é uma coisa que, ao meu ver, é bem viável. Bom, vamos deixar aí com o presidente, com o Fabinho Soldado, o executivo do Corinthians, para avaliar essa situação. E você, aceitaria essa empresa trazer o Pogba para o Corinthians? Acho que desde que esteja tudo amarradinho, certinho no contrato, não tem por que não, né, galera? Para você que não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva logo abaixo, curta, comenta e compartilha aí. Vai Corinthians!